Vamos seguir com o Jornal da Fã, com as informações, com os assuntos que nós antecipamos no início do programa. Já estamos pela linha telefônica com o vereador Elber Batalha, que vai trazer algumas informações aqui no Jornal da Fã. Vereador, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Larissa. É uma satisfação estar falando com vocês. A satisfação é nossa, vereador. Ontem o senhor, por meio das suas redes sociais, publicou uma nota crítica falando sobre modelo de precarização da saúde, criticando também as OS, organizações sociais, que geralmente aí fazem a terceirização, que administram as unidades de saúde aqui em Aracaju. Por que essa crítica e como é seu posicionamento sobre isso? Na verdade, João, a minha crítica não é à secretaria em si, mas à gestão por ter optado em dar continuidade a esse modelo de gestão das unidades de saúde, dos hospitais municipais, através dessas OS. Para mim está claro que esse modelo é um modelo fadado ao insucesso. É um modelo que precariza as relações de trabalho, que não paga um salário minimamente decente aos profissionais de saúde e que, por fim, vai apenas mudar o problema de nome. Nós temos hoje, no caso da maternidade no Lourdes Nogueira, essa INTS será substituída por outra OS. Da mesma forma, o Nestor Piva teve aquela outra empresa que me foge o nome agora, retirada da gestão, e uma nova OS é colocada. E por que eu critico tanto a OS? Primeiro, porque é um serviço caro, é um serviço que demanda um custo extremamente significativo de recursos da população. Salvo engano, o contrato do Nestor Piva demandava algo em torno de 75 mil dias dos cofres municipais de Aracaju, o valor do repasse diário para a gestão do Nestor Piva. E você não vê uma contrapartida na altura da qualidade que o serviço demandaria no sentido desse valor tão significativo que é investido. Ou seja, nós precisaríamos retomar a gestão própria. Eu dou um exemplo claro. Você tem hoje em Aracaju dois hospitais municipais, vamos dizer assim, o Nestor Piva e o Fernando Franco, ali no Conjunto Augusto Franco. Note que quase todos os problemas que são noticiados, que são relatados, que são reclamados pela sociedade, são relativos ao Nestor Piva, que é o exatamente administrado por essas OS, enquanto o Fernando Franco é administrado diretamente pela Prefeitura, que tem servidores concursados, servidores que fazem parte do quadro efetivo dos colaboradores do município de Aracaju. E uma coisa que eu faço a crítica é que a vereadora Emília Correia, de outrora, era uma cobradora do retorno da gestão através diretamente pelo município de Aracaju. Ela que é servidora pública aposentada, que foi servidora pública durante muito tempo, que foi uma boa servidora pública. Não vou aqui desmerecê-la enquanto servidora. A incoerência está na mudança do discurso. É necessário que nós valorizemos, que retomemos os concursos públicos para profissionais da saúde do município de Aracaju, porque aí sim nós vamos ter de volta uma administração municipal voltada para o melhor atendimento à sociedade, com valorização do profissional servidor público da saúde. Você nunca viu nos servidores efetivos do município cenas ridículas como aquela de um médico no meio de um plantão pulando o muro para fugir do plantão. Mas na contratação dessas OS, nós vimos isso no Nestor Piva. Então, essa é a minha reclamação. Acredito e ressalvo, entendo a secretária Débora como uma secretária bem intencionada, uma secretária que tem trabalhado para melhorar essa condição de saúde que foi deixada numa situação muito ruim pela gestão anterior. Não vou omitir isso, mas, ao meu ver, muito dificilmente, no que diz respeito à gestão dessas unidades de saúde, esse modelo, a continuidade desse modelo de OS vai dar um bom resultado, porque já se diz que não é razoável querer um resultado diferente fazendo-se as coisas do mesmo jeito que era feito anteriormente e que dava errado, né? E ainda está dando. Entendido, vereador. Outra situação é que esse modelo de organizações sociais, ele está sendo adotado em todo o Brasil, né? A gente pode citar até o exemplo aqui
no estado vizinho, na Bahia, que o governo do PT tem feito. Aqui em Sergipe, o governo do estado tem feito isso também, iniciou esse processo na saúde, e a saúde é gerida por um aliado do partido do senhor, o secretário Cláudio Mitidieri, que ele é do PSB. O senhor também faz críticas ao Cláudio e a esse movimento que está sendo iniciado aqui na saúde? Minha crítica é o modelo. O modelo de gestão de OS, aqui eu não estou desmerecendo as pessoas, tanto que eu fiz a ressalva que eu considero a secretária Débora uma boa secretária. Até agora vejo nela boa intenção e a dedicação ao trabalho. Mas o modelo de OS é um modelo de precarização de trabalho. Eu ainda reputo uma situação que fosse de um hospital de maior complexidade, a discussão da instrumentalização do novo Hospital do Câncer, que é um hospital de alta demanda, de alta complexidade, enfim. Mas unidades básicas de saúde, que são unidades que lidam na essência com a saúde pública do município de Aracaju, eu não entendo que exista aí uma complexidade maior para que seja impossível geri-los com o próprio servidor público, aquele que tem a vocação para a saúde do município, aquele que tem o compromisso com o usuário e com o bom prestar. Porque a grande maioria dos servidores públicos são assim. Isso, para mim, é uma premissa indiscutível. Eu sou defensor público de carreira e sei o compromisso que a grande maioria dos servidores públicos tem e que esse compromisso não é atingido quando o serviço se torna efetuado através de uma terceirização. Porque, Larissa, a primeira falácia, a primeira mentira desse processo de terceirização é, através de OS sobretudo, é se acreditar que essas empresas não têm fins lucrativos. Ou seja, elas não têm lucro. Porque isso é desafiar a nossa inteligência, né? Que é apenas uma taxa administrativa que eles recebem. Não é assim. Claro que o lucro está subentendido e a maioria desse lucro é obtido através da exploração da mão de obra desses profissionais de saúde. São subsalários, salários sucateados. Algumas dessas unidades utilizam-se do subterfúgio daquelas cooperativas de trabalho que criam outra falácia, que é a ideia de que as técnicas de enfermagem, os trabalhadores da base, são cooperados, ou seja, são sócios, vamos dizer assim, do administrador da OS, e não são trabalho. Isso é a forma de mascarar o desrespeito às leis trabalhistas. Algumas dessas OS trabalham em regime de contratação de cooperativas. Isso é totalmente ilegal. O Ministério Público do Trabalho deveria atuar mais incisivamente. E a minha fala, a minha postagem sobre o tema é independentemente do mérito das pessoas, mas sim a ideia da continuidade desse modelo, que para mim é um modelo fadado ao fracasso, que não vai trazer um atendimento de qualidade para a população, seja quem for o prefeito ou prefeita de plantão. A minha crítica é a modalidade de contratações e de gestão através de OS. Vereador, perfeito. Em relação a outro ponto que o senhor mencionou no início da entrevista, a maternidade Lourdes Nogueira, a gente tem, então, esse contrato se encerrando agora no dia 30 de abril. A Prefeitura garantiu que uma equipe da Secretaria Municipal da Saúde vai estar dentro da unidade para poder acompanhar esse processo de transição. Mas nesse sentido, então, diante dessa crítica que o senhor faz desse modelo de organização social, há algum movimento nesse sentido para que talvez, durante esse período de transição, outra forma melhor, como o senhor coloca, em relação à organização social, seja incorporada alguma conversa nesse sentido em relação à Secretaria Municipal da Saúde? Infelizmente não, Larissa, não que eu saiba. Acredito eu que toda a movimentação tem sido no sentido de retirar uma entidade e colocar outra no lugar. Isso é mais ou menos, não é a mesma coisa, mas parece com o que foi feito no lixo de Aracaju, com a empresa Torre. Eu me resguardei de fazer uma crítica mais incisiva sobre aquela substituição da empresa Torre para aguardar o momento certo. E eu acho que esse momento chegou. Existia uma discussão grande quando se fez essa contratação emergencial sem licitação, sem sequer um procedimento minimamente regular, que foi essa substituição
da torre por essas duas novas empresas, e agora se vê aí. Em menos de 3 meses da gestão de Emília, é a terceira paralisação de colaboradores por insuficiência de direitos trabalhistas. Nós tivemos a paralisação dos trabalhadores na maternidade Lourdes Nogueira, em razão das condições de trabalho, em razão de atraso de pagamento. Nós tivemos da empresa Progresso, que foi uma insistência da prefeitura ao não adotar o resultado, ao não respeitar, ao não legitimar o resultado da licitação, que dava a duas novas empresas o direito de explorar o transporte coletivo de Aracaju. E por mais de 90 dias a prefeitura manteve a Progresso, o que deflagra-se aí uma paralisação de seus colaboradores. E ontem a empresa Renova suspende a coleta de lixo da cidade nas vésperas de um grande feriadão, porque os direitos básicos desses trabalhadores não são respeitados. Então, para mim está mais do que claro que a mudança de nomes, a mudança somente da instituição, da OS, da empresa, não é suficiente. Há que haver uma cobrança efetiva da gestão, no sentido de dizer, olha, eu não quero mais esse tipo de prática aqui, eu quero uma reorganização. As pessoas estão nos reclamando que o lixo não está sendo coletado com a mesma frequência de antes. As casas passam por 3, 4 dias com lixo em suas portas, sobretudo no conjunto 17 de março, no bairro Jabotiana, na região ali do Mosqueiro. Várias reclamações têm me chegado, as pessoas têm mandado com fotos das portas delas lotadas de lixo. Então, o serviço está aquém do que era fornecido anteriormente, e digo isso sem nenhuma proteção à empresa anterior. Acho que é louvável se economizar de recurso público, sim, é louvável, mas que se economize sem prejuízo da qualidade do serviço que é prestado à população. E isso se faz com fiscalização, com cobrança e com punição, caso haja a diminuição dessa qualidade de serviço. Porque o que a gente está vendo em Aracaju hoje são vários focos de paralisação de trabalhadores, maternidade, transporte, lixo, por falta de pagamento de verbas. Aí você diz, isso é problema da empresa. Não, mas é dever do poder público fiscalizar. É um serviço exercido através de terceiros, mas que a gestão do serviço não deixa de ser da gestão municipal. Estamos entrevistando o vereador Elber Batalha. Reforço que os ouvintes que quiserem participar é só mandar seu áudio, sua mensagem para o 79998 449970 e manda sua pergunta, suas dúvidas aqui para o vereador para interagir conosco. Vereador Elber, eu tenho mais uma pergunta. Com relação a essas críticas que o senhor faz à prefeitura, o senhor tem utilizado tanto as redes sociais como também as suas falas na tribuna. Em relação ao governo, em relação ao secretário Cláudio Mitidieri, o senhor pretende fazer essas mesmas críticas da mesma forma que vem feito à prefeitura ou deve levá-las pessoalmente ao secretário? Não, veja bem, a minha crítica à prefeitura não é só relativa a isso, não. Eu critiquei institucionalmente o modelo de OS. Quem usar o modelo de OS pode ser a prefeitura de Muribeca, de Carira, de Jeremoabo, o governo do estado. Eu sou contra a OS, porque para mim está mais do que provado que a OS não funciona. A gestão do Dr. Cláudio Mitidieri é uma gestão exitosa. Como eu disse também que a da secretária Débora é uma boa secretária. Eu acho que você está confundindo uma coisa com a outra. Agora, a gestão da prefeitura em outras secretarias, por exemplo, a Insurb é um compêndio de equívocos, para ser bonzinho chamar isso de equívocos. Por exemplo, um dos maiores problemas que você pode entender da Insurb, eu não entendo como a Insurb, a prefeitura passada, a gestão passada, fez um contrato de iluminação pública de 10 milhões de reais para iluminação natalina, certo? Aquela iluminação festiva. Na gestão passada, pagou-se 3 milhões de reais e ficou faltando 7 milhões para pagar. Aí sabe o que aconteceu? O controlador-geral do município, o delegado Paulo Márcio, fez uma recomendação que não se pagasse, porque ele entendia da ilegalidade do pagamento desses valores com o dinheiro da COSIP. Mesmo contra um parecer do controlador-geral do município, a gestão da Insurb foi e pagou os 7 milhões que faltavam. É tanto que o vereador Isaac Silveira queria fazer uma CPI com relação ao pagamento que a gestão anterior fez de 3 milhões e agora abortou a CPI, porque a gestão atual pagou 7
Então é nessa linha que a gestão municipal da Insurb está atuando. É uma tragédia a gestão da Insurb. Está aí o que se fez com essa questão do lixo. Essas empresas sequer têm licença ambiental para trabalhar. Isso vai gerar improbidade administrativa. Você contratar 2 empresas para exercer o serviço de limpeza pública de uma capital sem a licença ambiental da DEMA. Então, são várias irregularidades. Então, é bom para você entender, a crítica que eu faço à saúde não é uma crítica à secretária Débora, à Cláudia Mitidieri ou a qualquer lugar. É o modelo. Eu considero que esse modelo só serve para precarizar as relações de trabalho. E parabenizo o governo do Estado nesse sentido pela questão da realização do maior concurso da saúde até hoje, que está sendo deflagrado, né? Existe um concurso para 900 cargos abertos aí, a inscrição está aberta, salvo engano, ou está aberta ou se inicia nos próximos dias o prazo de inscrição, que é uma grande oportunidade. Mas entendo que a gestão dessas unidades, de outras unidades, deve ser feita também através de servidores efetivos, e não por essa terceirização. As críticas à gestão da prefeita Emília Corrêa são em relação às secretarias que, em regra, não funcionam, que não dizem para que vieram. E, sobretudo, além de não dizer para que não vieram, elas não trazem prejuízo à sociedade. Para mim, claramente, um caso desse, o caso mais gritante disso é a gestão da Insurb. A Insurb, a prefeitura tinha um contrato, João, na gestão passada, de R$355 mil mês para carro-pipa, para aguar canteiros, jardins da cidade, certo? Veja bem, 355 mil mês. Aí o Tribunal de Contas impôs a suspensão desse contrato que achava que era caro. E eu acho caro também, 355 mil mês para aguar canteiro com água que não é água potável, que é água de poço, é um absurdo de valor. Aí, sabe, a Prefeitura de Aracaju, na gestão atual, fez um emergencial e contratou uma empresa. Sabe qual foi o valor que ficou essa contratação? R$519 mil mês. 519 mil mês. Ou seja, o contrato que era 355 foi suspenso, porque era caro. Aí se bota um no lugar de 519 mil. Existe razoabilidade nisso? E eu não vejo. Então, para mim, é falta de comprometimento com a economia do serviço público. Então, é bom a gente separar as coisas. A ressalva que eu fiz nesse posto efetivo é ao modelo de OS, que, infelizmente, é um modelo que virou moda nas gestões relativas à saúde. E aí eu faço a crítica ao modelo. Mas entendo e faço o recorde que eu vejo na Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju uma secretaria disposta a acertar e a recuperar a gestão que nos últimos anos da gestão passada foi muito ruim. Eu faço um recorte da gestão anterior da secretária Vanesca. A secretária Vanesca foi uma ótima secretária até os 2 anos do final. Não sei se lhe faltou estrutura de trabalho, mas foi incoerente foi até beirando o absurdo se deixar faltar medicamentos em postos de saúde, medicamentos para hipertensão, medicamentos para diabetes, para pessoas carentes. E isso eu vejo que a atual gestão tem tentado recuperar. Não conseguiu ainda, mas tem tentado. A minha crítica ao posicionista não é uma crítica cega, não é uma crítica sem filtro. É uma crítica tentando separar quem tenta acertar daquele que usa a gestão para fins não corretos, como é o caso da gestão da Insurb. Perfeito. Vereador, só trazendo informação aqui no mesmo sentido do que o senhor falou, realmente as inscrições para o concurso da saúde, elas foram prorrogadas, estão abertas aí até o dia 23 de abril, um movimento importante. Temos um ouvinte, já para a gente se encaminhar para o final aqui da nossa entrevista, temos um ouvinte para interagir com o senhor. O senhor pode ficar à vontade, é claro, para responder. Pode colocar no ar, por favor. Bom dia, Elber. Bom dia a todos, ouvintes da FAM FM. Só reforçando, Elber, eu sou funcionário lá também, e a empresa não tem RH, não tem um RH, não são repassados nenhum documento. E outra, estão sendo descontado o FGTS sem carteira assinada de todos os funcionários. Fica à vontade para responder, vereador, por favor. Não, eu agradeço ao amigo pela participação e digo, é absurda. As contratações que a Insurb tem feito em Aracaju são algo que beira um absurdo. A fiscalização
ela simplesmente, da parte da Insurb com essas empresas, elas simplesmente inexistem. Eu juntei vídeos na Câmara de que os caminhões que estão fazendo coleta de lixo, vários desses caminhões não têm sequer o coletor de churume. Aquele recipiente. O que é o churume? É aquele líquido que quando você compacta o lixo no caminhão, né? Quando você espreme naquela hora que o caminhão está cheio, aí vem aquela compactação para abrir espaço e compactar o lixo, aquele líquido é altamente fedorento, vamos dizer assim mesmo, contaminador, deixa um cheiro horrível na rua, e quando você faz aquela compactação, aquele líquido que sai desse espremer o lixo deve ir para um compartimento no caminhão. Só que vários desses caminhões não têm o compartimento e esse líquido cai nas ruas. Fica uma fedentina na cidade inteira. E isso sem contar, meus amigos, o absurdo que foi essa contratação. Foi uma contratação de que existiam 2 liminares da Justiça proibindo a contratação, uma liminar do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, dizendo que esse procedimento tinha sido ilegal e que ele não deveria ter sido posto fim, né, concluído, e as empresas contratadas. Aí o que é que a Insurb fez no último dia? Cancelou o procedimento e contratou sem procedimento nenhum as mesmas empresas. Ou seja, foi pior do que a encomenda. Se as empresas não poderiam ser contratadas através do procedimento, que dirá de contratar as mesmas empresas sem procedimento nenhum. E foi isso que foi feito. Para mim é uma clara intenção de beneficiamento, sabe-se lá com qual intenção, e está aí a prova dos péssimos serviços prestados e que tem gerado essas paralisações e desrespeitos à legislação trabalhista. E esses trabalhadores já vêm sofrendo, né, porque ficaram nesse limbo entre a empresa Torre e essa nova empresa. São trabalhadores que, às vezes, nem a rescisão do contrato da Torre anterior tiveram e ainda não se regularizaram com a nova empresa. Então, essas pessoas ficam com seus direitos aí totalmente precarizados, numa situação de irregularidade, de instabilidade absurda. E isso é culpa da gestão. Se a gestão demanda essa mudança, ela tem que organizar minimamente essa mudança para que ela impacte, para que ela não prejudique ou prejudique o mínimo possível esses trabalhadores que são pais e mães de família. Eu abordei um dos funcionários dessa empresa na rua, ele me falando das dificuldades de alimentação, de receber os recursos do seu trabalho que a empresa não vinha pagando. Então essa é a realidade. É como o rapaz diz aí, nem RH a empresa tem. São empresas que vieram aqui. Outra coisa que foi absurda, dia 18 de fevereiro, salvo engano, foi o último dia da contratação da Torre. A licitação, essa contratação aí, ocorreu de forma emergencial às 16, 17 horas do dia 18. No dia 19 de manhã cedo, esses caminhões estavam circulando a cidade já, plotados com a marca da Prefeitura de Aracaju. Isso é a prova clara de que isso é uma fraude. Ou seja, contrataram naturalmente, vamos dizer assim, por cima da justiça. Eu não estou entendendo qual é o posicionamento, ou se não há posicionamento do Ministério Público quanto a uma fraude dessa monta. Essa questão do pagamento desses 7 milhões da iluminação de Natal com dinheiro da COSIP. Então, são várias irregularidades. É irregularidade em cima de irregularidade. E eu não estou entendendo uma postura. A prefeita Emília não toma nenhuma postura quanto a isso. Me parece que ela acata toda e qualquer explicação que receba da gestão dessas secretarias que estão mais irregulares, como é o caso da Insurb. E eu não tenho visto uma postura mais efetiva de alguns órgãos de fiscalização. O contrato da coleta do lixo de Aracaju, do carro-pipa de Aracaju, esse contrato foi firmado com um servidor da Câmara de Vereadores de Aracaju. Isso é flagrantemente ilegal. Esse cidadão era servidor da Câmara no mesmo momento que a empresa que ele é sócio majoritário e administrador foi contratada. A lei proíbe esse tipo de contrato. E o contrato está vigente e a gente está pagando R$519 mil mês de carro-pipa. Mais de R$500 mil de carro-pipa. Então são essas irregularidades. No caso das OS, o que eu faço é uma crítica ao modelo, porque eu acho que não é o modelo, aí são coisas diferentes.
ok? Ok, vereador Elber, muito obrigado por sua participação. Está feito aí os seus apontamentos sobre esses questionamentos e espaço aberto aqui no Jornal da Fama para outras informações. Eu que agradeço, meus amigos. Um abraço, João, Larissa, e desejo ao nosso querido Narciso uma plena recuperação, e a todos vocês, a toda a equipe da FAM e a todos os seus ouvintes, um ótimo feriado, uma ótima Semana Santa, de paz, de reflexão e de muito descanso e de comemoração da ressurreição de Cristo para aqueles que assim prefiram fazê-lo. Deus abençoe a todos aí, um ótimo resto de semana. Amém, vereador. Muito obrigado. Desejamos ao senhor também um ótimo feriado, também uma feliz Semana Santa.